Quantas vezes você, designer, já ouviu a expressão design é função? Se você não ouviu, tá tudo bem. Você sabe onde surgiu essa expressão e em qual contexto ela foi dita? Meu nome é Bruna Fernanda, designer de produto e voluntária aqui na comunidade Vagas UX. Eu tô com as lives aqui do canal e agora também tô à frente de vídeos gravados. Aproveitando, se inscreve para você não perder o próximo. Curta, comenta, compartilha com seus amigos e segue também a gente nas redes sociais. Todas são @vagasux. O link vai estar aqui no box de informações. Eu trouxe esse vídeo hoje para tentar responder uma pergunta que não tem resposta, mas que a gente pode explorar as definições ditas por algumas pessoas designers importantes que fizeram história. E eu não posso começar esse vídeo sem antes falar dele, o Alexandre Vonner. O Vonner foi um importante designer brasileiro, nascido em 1928, que estudou na Escola de Design Alemã I durante a década de 50. O Vonner declara: perguntar o que é design é o mesmo que perguntar o que é arte. Não é possível definir e nem há interesse em fazê-lo, mas fica implícito que o termo design se relaciona não apenas com a criatividade, mas também com o significado com a linguagem. Para Vonner, design é projeto. Ele defendia a necessidade de entender design como uma ciência que visa uma consciência projetual, possuidora de um método próprio, intimamente ligada aos avanços e pesquisas na área de tecnologia. Na página 16 do livro Design para um Mundo Complexo, do Rafael Cardoso, ele traz uma breve explicação de quando se popularizou o termo design é função. Essa frase foi dita pelo arquiteto americano Louis Sullivan em 1930, sendo questionada nos anos 60 e permanecendo no Brasil até os anos 80. Segundo o Rafael, falar que design é função é um equívoco. Confesso que a leitura do ponto de vista dele me deixou surpresa, pois na minha graduação de design, que foi em 2009 e 2010, eu sempre ouvi muitos professores falarem o termo. E só depois de ler a provocação no livro é que me questionei o quanto a gente repete coisas que ouvimos de outras pessoas e não pesquisamos minimamente para tirarmos as nossas próprias conclusões. Na página 29, o Rafael diz: de que maneira é possível olhar para um artefato e afirmar que ele é adequado ao propósito? Isso não seria um juízo que depende necessariamente de usar o objeto, de testá-lo em diversas situações ao longo do tempo? Aqui fica claro o quanto nós designers julgamos ter uma solução perfeita para um design não testado, não usado, não quebrado, não colocado em situações de erro, para assim depois de vários testes termos a certeza para que ele serve e se serve. Precisamos entender que o óbvio precisa ser dito, pois assim como diz Don Norman no livro Design do Dia a Dia, se um erro é possível, alguém o cometerá. A gente acaba tendo muito viés de que criar interfaces e soluções em design, pensando somente no cenário ideal, quando deveríamos trazer para a mesa também um cenário caótico, pois assim conseguiríamos minimizar a possibilidade dele acontecer, permitir que o usuário detecte rápido e resolva rápido. Isso é criar solução. O arquiteto Louis Sullivan defendia que a decoração era desnecessária, e foi através dele que o termo design é função se espalhou. Louis dizia que criar um objeto belo é um luxo e que fazemos isso para expressar o romantismo que há em nós. Ele acreditava que o estético é algo que separa e o funcional algo que une. Mas de onde surgiu o design? Essa é uma pergunta sem resposta até hoje. Porém, existem algumas teorias sobre. No artigo O Objeto como Norte, Origens e Periodização na Historiografia do Design Gráfico, do André Vilas-Boas e do Marcos da Costa Braga, são localizadas 4 principais correntes. A primeira: o design tem origem na antiguidade ou na pré-história com as primeiras manifestações visuais do ser humano. No livro A História do Design Gráfico, do Philip B. Meggs e do Alston W. Purve, eles dizem: uma teoria que sustenta a origem da linguagem da Mesopotâmia visual surgiu da necessidade de identificar o conteúdo de sacas e recipientes de cerâmica usados para armazenar alimentos. Eram confeccionadas pequenas etiquetas de argila que identificavam o conteúdo com o pictograma e a quantidade por meio de um sistema numérico decimal elementar, baseado nos 10 dedos das mãos. Por volta de 2800, os escribas inclinaram as pictografias para as laterais e começaram a escrever em linhas horizontais, da esquerda para a direita, de cima para baixo.
Isso tornou mais fácil escrever e deixou os pictogramas menos literais. A segunda corrente diz que o design tem origem no Ocidente, no século XV, com a invenção da máquina de tipos móveis do Gutenberg. Também no mesmo livro História do Design Gráfico, os autores citam sobre a criação da impressão pelos chineses no século III a.C. e a invenção do tipo móvel por volta de 1045 pelo alquimista chinês Bi Sheng, que ampliou esse sistema desenvolvendo o conceito de tipo móvel, processo inovador que nunca se generalizou na Ásia. Segundo os autores, a revolução silenciosa que a impressão operou na vida intelectual chinesa provocou um renascimento do aprendizado e da cultura, tal como que certamente provocou no Ocidente a invenção do tipo móvel por Johann Gutenberg mais de 400 anos depois. O julgamento da história, porém, é que Johann Gutenberg, da cidade de Mainz, na Alemanha, reuniu pela primeira vez os complexos sistemas e subsistemas necessários para imprimir um livro tipográfico por volta de 1450. A terceira corrente defende que o design surgiu no século XIX, na Revolução Industrial, onde começou-se a levar em conta a redução de custos, automação de processos, busca por qualidade, diferenciação gráfica e por aí vai. Ainda no livro História do Design Gráfico, os autores citam: a comunicação gráfica tornou-se mais importante e de acesso generalizado durante o período instável do século XIX e de incessantes mudanças. Tal como aconteceu com outras mercadorias, a tecnologia reduziu custos unitários e aumentou a produção de impressos. Por sua vez, a maior disponibilidade criou uma demanda insaciável, que trouxe consigo a aurora da era de comunicação em massa. Esse século dinâmico, exuberante e muitas vezes caótico testemunhou um desfile surpreendente de novas tecnologias, criatividade e novas funções para o design gráfico. E a última corrente considera que o design começa a partir do modernismo na virada do século XIX e XX. Os autores que defendem essa corrente acreditam que o design não é fruto apenas da tecnologia, mas também do método que se desenvolve e a geração de sua classe profissional. No artigo de onde foram citadas 4 correntes, André Vilas Boas e Marcos da Costa Braga citam o livro de Philip Meggs. A área do design gráfico constitui-se como uma profissão prática, reconhecida e remunerada a partir do modernismo. Segundo Meggs, a área do design gráfico existia antes do modernismo, remontando inclusive a papiros egípcios. Pode-se dizer que a atividade está ligada à reprodução mecânica em série, mas tem uma história anterior ao período modernista. Sendo assim, essa corrente conclui que o design começa no modernismo, pois é nessa época que ela é reconhecida como profissão. Nos estudos que eu fiz para produzir esse vídeo, eu percebi que existem muitas formas de definir design, mas que nenhuma delas é única. Cada uma pode ter a sua aplicabilidade de acordo com o contexto que está inserida. Eu acredito que não termos uma definição para design nos abre muitas possibilidades de trabalhá-lo de diferentes formas, de discutirmos novas ideias e abrirmos o leque de oportunidades de como podemos melhorar nossos produtos. Entender como as coisas aconteceram no passado nos ajuda a defender as nossas soluções no dia a dia, do porquê fazemos e como fazemos. Um exemplo disso é a solução do sistema antifraude inventado na Mesopotâmia, que eu citei na primeira corrente de onde surgiu o design. Quando que a gente poderia imaginar que os designers daquela época iriam criar um sistema de etiquetas para identificar o conteúdo de sacas? Fica a reflexão. Os links com os materiais de referência desse vídeo vão estar aqui no box de informações. Se você conhece alguma outra definição de design, deixa aqui nos comentários. Vamos fomentar a discussão desse tópico? Se você deixou para se inscrever no final, a hora é essa. Deixe o seu like e nos ajude compartilhando esse vídeo. Participe e apoie a nossa comunidade. Confira os links também aqui no box de informação. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo.